semana foi intensa, porque eu quase não dormi, meio de nervoso, pensando, lendo esboço, relendo e falando, pregando. Só para vocês terem noção como foi minha semana. Você sabe aquele dia que teve não sei se aqui teve um vendaval, uma chuva absurda. Tipo uma sexta-feira, lá alagou até quem mora no segundo andar. Água surreal. Eu estou em casa, eu falei, lá, ia ter uma preparação para EBF lá na igreja. Então ela foi com as meninas lá, com a galera para arrumar. Eu falei, eu vou para casa aproveitar que vai ter um silêncio, porque eu tenho 2 filhos. Então, silêncio é quase impossível ter na minha casa. Glória a Deus. E eu falei, vou aproveitar que vai ter silêncio, vou treinar e preparar, terminar os esboço, dar uma lida. Mano, tava aquela chuva. Eu tava com os esboço numa mão pregando, né? Eu costumo assim, vou pregando e com o rodo na outra, tirando a água de casa. E pregando e coração gelado e pegando fogo ao mesmo tempo. E nervoso, eu, Jesus, eu preciso treinar isso aqui. Eu preciso ler. Porque, irmão, eu tiro uma dúvida. Quem na casa prega aqui? Quem prega aqui na casa do pastor, tá? Quando vocês vão preparar o esboço, quantas páginas realmente vão? 3. Pastor, dá uma olhada aqui. Eu fico nervoso com isso aqui. Olha isso. Eu fico nervoso. É vigília. Eu tenho nervoso 9 páginas, gente. Eu acho que não vai dar tempo da gente conversar. E meus esposos estão assim. Então por que eu estou falando isso? Para vocês já tiverem com sono, bebem café. Porque eu pretendo falar tudo o que eu vou falar. O Espírito Santo está mentindo. E hoje nós vamos conversar sobre adoração. É um termo que já nasce para a gente nasceu para adorar o Senhor. Só que é algo que talvez possa não ser tão compreendido devido à sua própria definição. Porque, olha só, como a adoração é importante. Vamos supor que aqui todo mundo agora morreu, nós vamos lá ficar com Jesus no céu e tal. Meus irmãos, Felipe pregando, pastor pregando, não vai ter mais ninguém lá pregando. Não vai ter ninguém perguntando se quer aceitar Jesus, fazer uma obra missional na igreja. Não vai ter ninguém com relação a uma oferta, não tem mais nada, não tem diácono, mas tem adoração. E se você parar para pensar, foi até como eu ministrei aqui em uma das canções, é dia e noite. E João fez questão de colocar lá, e eles não cessam de dizer, nem de dia nem de noite. E eu sigo, pelo menos a interpretação de Apocalipse, eu sigo ela literal. Então, dia e noite, ele quis dizer para nós, cronologicamente, que é dia e noite. Cronos, ele quis dizer, cara, é o dia inteiro a gente falando, santo, santo, santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é divino. Experimenta você ir para 12 horas de adoração, por exemplo. E a gente aqui que é rato de igreja, a gente vai ficar lá às 12 horas. Terminando aquilo, a gente não vai querer nem ouvir mais uma música. A gente vai ficar saturado assim, de tanta música na cabeça. Por mais que as pessoas a gente adore, a gente gosta muito de adorar o Senhor através das canções ali, com louvor e tal. Mas a gente vai, não aguento mais ouvir música. O Senhor, ele não só dá 12 horas, como ele dá o tempo o dia todo. E o bom de Deus, e o mais louco, é que ele é atemporal. Ou seja, é a eternidade. A adoração, ela é para a eternidade. Sabe aquele ditado que a galera fala assim, agora é só treinamento para aquilo que vai vir quando a gente estiver com Jesus. É literalmente isso. E Deus, ele não joga de receber a adoração das criaturas do céu. E uns estão dizendo sobre a sua divinidade, outros estão declarando a sua santidade, aí falando dos atributos de Deus, da grandeza de Deus. E a todo instante eles estão contemplando aquele que está sentado no trono e eles não conseguem ficar parados, inertes. Então a gente pode constatar que na adoração ela é algo que a gente precisa ter uma resposta. E daí vem justamente a definição de adoração. Assim, a que a gente mais segue da definição de adoração é uma resposta à revelação de quem Deus é. Então você conhece o Senhor e você vai responder aquilo que você conhece do Senhor. Só que isso é um pouco amplo. Então eu gostaria de, na pregação de hoje, tentar sistematizar para vocês algumas coisas que nós precisamos fazer antes de dar a resposta ao Senhor. Então, eu dividi essa adoração
gosto de falar a palavra bonita não, mas foi a única que eu achei. Por que tripartite? Três lados. Então, a adoração, ela vai ser da sua atividade externa, sua atividade exterior, de erguer as mãos, encostar, mas também ela vai ter algo que vai vir de dentro, do interior, que vai ser a mente e o coração. Então, para eu entender como responder ao Senhor, eu preciso conhecer o Senhor. E há algo na teologia chamado autorrevelação de Deus, ou seja, como Deus quis se revelar ao homem, ele o fez através das Escrituras, através da natureza e também do Espírito Santo que está selado em nós neste momento. Só que ainda assim, não é completa, a nossa adoração não será completa se nós não respondermos somente com essa definição, com essa resposta. Por quê? Se faz necessário um outro passo que você vai ter que voltar para completar esse sistema que eu falei para vocês, que é o relacionamento. Então, para termos uma adoração em espírito e em verdade, que vai ser o texto central dessa pregação mais para frente um pouquinho, nós precisamos primeiro entender deleite de Deus. Nós precisamos nos relacionar com o Senhor, conhecer o Senhor e aí, somente então, responder ao Senhor. Porque palavras, o Senhor não está procurando palavras e gestos que não venham do Senhor. O Senhor não está procurando uma performance. Ele não está procurando palavras bonitas, porque isso você pode enganar. Cara, eu poderia estar aqui fazendo diversas encenações para dizer que eu vou de Deus, e decorando palavras lindas da Bíblia, decorando salmos, decorando palavras de John Piper, e pego adoração do Gregório, junto tudo, faço um mix, jogo para vocês. Beleza, vou até enganar vocês. Mas tem um que vai falar assim, cara, você me adora, me louva com seus lábios, mas o seu coração está. E aí que mora a preocupação do homem, ou melhor, deve ser a preocupação do homem. Aonde está o nosso coração? E como a gente vai desenvolver um coração com Deus? Só há um jeito, se relacionando. Eu costumo falar lá na igreja, a gente teve um ano muito intenso, só falando sobre relacionamento com Deus. Há um ano atrás, 2 anos atrás, falando muitas pregações sobre relacionamento com Deus, EBD sobre relacionamento com Deus, estudos, enfim. O relacionamento com Deus, ele é o gênesis da nova criatura. Sabe quando Jesus fala aí para Nicodemus, tem que nascer de novo. O nascer de novo, a metanoia que você vai ter na sua cabeça, a transformação que você precisa, ela só vai vir através do relacionamento. Você não vai ser capaz de fazer aquilo que os céus estão fazendo se você não conhecer e amar aquele que está sentado no trono. Você não vai ter o zelo de Davi se você não tiver o coração de Davi. Você não vai ter o espírito de Elias se você não tiver um coração totalmente entregue ao Senhor. Você não vai fazer o que João Batista fez se o seu coração não for do Senhor. Então a parte mais importante para chegarmos na adoração que Cristo quer receber, ela começa com o relacionamento com Deus. Precisamos entender o que agrada ao Senhor. Precisamos entender o que Deus quer para então responder. A adoração, o louvor, ele não é feito mediante ao que nós achamos sobre Deus com base na concepção humana, criada pelo homem. Tudo que Deus quis receber do homem, Ele instituiu nas suas Escrituras. Nós temos que responder aquilo que Ele quer ouvir. Nós temos que fazer aquilo que Ele quer receber. A adoração, ela não é mensurada pelo seu estado de espírito, emocional ou físico. A adoração, ela é integral, total. É uma rendição interna e externa, total ao Senhor, porque Ele é digno. Os céus estão contemplando Ele. E, gente, existem diversas igrejas no mundo sinistras. É a Bethel lá nos Estados Unidos. Igrejas que tem uma adoração tal, perfeita, sabe? Assim, um louvor, um som magnífico, uma estrutura, mas a adoração perfeita só há em um lugar, gente. Céu. Nós precisamos criar o céu. Não podemos ter um formato do homem, fazer aquilo porque vamos fazer essa estratégia aqui, porque isso vai fazer a igreja crescer. Não vamos fazer essa outra estratégia aqui, porque vai atrair músico, então vai ter músico mais profissional, nós vamos profissionalizar. Não, gente. Nós precisamos criar o céu. Quem foi que falou que no céu tem uma estrutura de som magnífica? Quem foi que falou que no céu as pessoas estão afinadas? Quando que Deus se preocupou com as
entregar o nosso coração totalmente para Ele. E sabe o que é o mais assim, magnífico? O Senhor, desde o Velho Testamento, Novo Testamento, Ele sempre foi até o homem, para que o homem fosse totalmente dele. Existe um versículo na Bíblia e uma vontade expressa de Deus, que é que mais se repete na Bíblia, que é: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu uma vez estudando onde eu estudei teologia, tem uma menina que fala que a Elisa Walker, né? A filha Elisa Walker, ela fala que se a Bíblia tivesse, se fosse uma música, tivesse um refrão, esse versículo seria o refrão, porque é o que mais se repete nas escrituras. Sabe aquela vontade de Deus? Parece que Deus está gritando para a gente: cara, vocês precisam ser exclusivamente eu. Vocês precisam largar os ídolos. Seu filho não pode ser mais importante do que eu. Sua mulher, seu pai, seu esposo, ninguém pode ser mais importante do que eu. A centralidade da sua vida, ela precisa ser Deus. E Deus vai gritando até que de fato, em Apocalipse, isso vai se cumprir. Eles serão o seu povo, Ele será o seu Deus e vocês serão o seu povo para sempre. Quando a forte voz que vem do trono, ela declara a concretização do céu descendo. Enfim, então o relacionamento com Deus é a base. E a adoração na Bíblia, a gente vai trilhando um caminho para depois a gente voltar no início, tá? Voltar na definição. Então a gente pegou essa parte do relacionamento, beleza? Eu vou assim tão a fundo porque o objetivo é só conscientizar esse lance da adoração. E se você quiser mergulhar mais fundo nisso, eu acho que obrigatório nosso, Mateus 6,6. Relacionamento secreto. Tá? Você não, assim, a igreja, por exemplo, esse lugar, a rua, ela é um lugar que você cultiva um relacionamento com Deus, você estende um relacionamento com Deus, mas o relacionamento que você cultiva no seu secreto. Você entra no teu quarto e ali você desenvolve com Deus. Você mergulha com Deus. E você vai explodir de Deus aonde quer que você vai. Então, do teu quarto você tem que vir para a igreja, do seu quarto você tem que trabalhar, do seu quarto você tem que andar e viver. É o relacionamento da vertical que vai estar gerando o relacionamento da horizontal. Amém, irmãos? Estamos comigo? Posso continuar mais um pouquinho? Então, beleza. A adoração na Bíblia, ela é mencionada como uma forma de honrar a Deus. Então, logo, a adoração, ela não é só música. Nós já temos um momento de adoração. Por exemplo, agora o ministério de louvor, a galera da música vai adorar. Tá. Mas depois que o irmão falou aqui sobre oferta, sobre mencionando que coloca após a pregação, também é um momento de adoração. Depois que o pastor falou aqui o que ele estava sentindo, é um momento de adoração. Depois, quando a pregação é um momento de adoração. A vida, ela é feita para ser uma eterna adoração. A nossa vida por completo, em todas as áreas, em todos os momentos, em todos os sentidos, ela precisa ser totalmente feita em adoração ao Senhor. Então não existe um momento de adoração, porque a adoração não é só música. A adoração na Bíblia já foi descrita como um local para sacrifício, erguer um altar para sacrifício. Ela já é dita como se prostrar diante de Deus. Ela é uma forma de reverenciar ou de expressar louvor a Deus por meio de palavras ou por meio de canções. Isso é adoração. Uma das formas de adoração que a Bíblia ela vai mencionando, como as pessoas foram fazendo diante de Deus. A adoração, ela tem a ver com o valor que você expressa, sabe? Como você enxerga o Senhor, como você valoriza o Senhor. Então você expressa aquilo, através do valor que Ele tem sobre você. E sabe onde você vai encontrar o valor de Deus? Através do relacionamento. Como que os casais encontraram valor no outro a ponto de amá-lo, um amar ao outro, sem de fato dar sua vida pelo seu cônjuge, um relacionamento. Conforme você conhecendo, quanto mais você foi conhecendo o seu marido, quanto mais você foi conhecendo sua esposa, mais você foi amando. A ponto de você, cara, até suportar aquilo que tem te causar uma repulsa. Mas o teu amor, ele suportou aquilo ali, e isso foi um passo que a gente vocês mudando, se desenvolvendo a ponto de fato, vamos passar uma vida juntos. Mas vamos uma só cara. Com o Senhor, cara, você só vai ter ele só vai ser o ser mais valioso da sua vida. Ele só de fato vai ser o centro, não do falar, mas para tu viver, sabe? Daquilo que só você e o teu coração ali sabe, só você sabe. Ele só vai ser aquele centro ali, quando
e isso não é feito só no domingo de manhã. Se você deixa de se relacionar com Deus no domingo de manhã, mano, a tua dieta tá passando fome. Essa dieta está desequilibrada, está desproporcional. Nós precisamos ser integrais para o Senhor. E vamos mudando um pouquinho sobre a adoração. Adoração é uma disciplina que nós fazemos em direção a Deus. Então, não tem a ver com você. Se você vem domingo de manhã esperando que a galera que toca uma parada que vai mover o teu sentimento, que vai te causar um arrepio, então você coloca aquele arrepio e você, Deus está aqui. Se você depende disso para adorar, cara, você está criando um ídolo. Porque a adoração ela não tem a ver com o homem. A adoração é uma disciplina espiritual que nós fazemos em direção a Deus. Não tem a ver com uma experiência sensorial, não tem a ver com arrepio, não tem a ver com mover, não tem a ver com a cura. Tudo isso pode ter. Mas você não tem que depender disso para adorar. É muito bom, gente. Você está aqui e tu vê a glória de Deus tão forte que tu está quase se dobrando ao chão, está quase te amassando. É lindo você ver um ambiente de oração, pessoas sendo curadas, Deus se movendo. E você se entrega, você grita, você cai, você ri, você chora. Mas e quando essas coisas estiverem acontecendo? Tu vai fazer o quê? Porque o mesmo Deus que sopra vento e fogo é o Deus que fala no sussurro. O mesmo Deus que faz cair fogo no céu é um Deus também que pousa no seu ombro com uma pomba. E aí, quando a pombinha pousar, tu não vai adorar o Senhor não? Tu vai querer só o fogo? Tu vai se mover mediante isso. Então a adoração ela não tem a ver com o que nós queremos ver, mas tem a ver com o ofício seu. Tem a ver com um dever seu. Tem a ver com uma necessidade para você. Você depende disso, porque você foi criado para isso, para ministrar o Senhor. Ele constituiu a gente como um reino de sacerdotes para que possamos ministrá-lo. Você nasceu para isso, cara. Não entre na adoração querendo se mover mediante ao que acontece, mas entre na adoração com a consciência de que, cara, eu vou ministrar o Senhor. Você não depende de uma música, você não depende do violão, você não depende de um líder. No céu não tem líder de adoração. No céu não tem ninguém dizendo, feche seus olhos, levante sua mão, baixe sua cabeça e ore. Não sabe por quê, gente? Porque todo mundo ali entende o que tem que ser feito. Porque todo mundo está olhando para quem? Não é para o Felipe ministrando, não é para o Fábio. Todo mundo está olhando para o Cordeiro. E quando a gente olha para ele, a gente fica radiante, a gente fica fascinado. Quando a gente se deleita nele, a gente não quer saber o que a pessoa da minha esquerda ou da minha direita está fazendo. Tu não vê no céu os 4 seres olhando, cara, deixa eu ver o que os serafins vão fazer. E os serafins estão falando santo também, então eu vou falar santo. Deixa eu ver o que os 24 anciãos. E os 24 anciãos estão se reunindo. Como vocês estão aqui? Vocês estão lá, entendeu? Não, cara. Ninguém não está nem aí. Porque as pessoas estão fazendo. Todo mundo só olha para o Cordeiro. Olha para o trono. E nos nossos olhos eles precisam serem fixados no trono. É lá de lá que vai vir a nossa vida. É de lá que vai vir o nosso refúgio. É de lá que vai vir o nosso deleite. É do trono. Nós queremos mais de Deus? Sim. Nós queremos curas, nós queremos profecias, nós queremos diversas coisas, sim. Isso é maravilhoso. Mas o silêncio de Deus, ele também faz parte. Sabe quando você ora e parece que o céu está de bronze? Parece que a oração nem passou do teto. Mas Deus está aí. Da mesma forma. Ele está te ouvindo da mesma forma. Ele está selado em você da mesma forma. Amém? Vamos mais um pouquinho. Eu quero entrar agora em 2 tópicos com você, que é quando adorá-lo e onde adorá-lo. Quando e onde. Abra para mim a Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 74, se puder botar lá. Lucas 1, 74 e 75. Amém. Está lá na tela, tá? Se quiser ver, depois na Bíblia de vocês também marcarem para. Diz assim, ó: resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para servi-lo
sem medo. 75. Em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Então vamos lá. Vamos por etapa. Essa parte aqui é de quando adorar o Senhor. Então o Senhor nos resgatou das mãos dos nossos inimigos. Para quê? Teve um fim, certo? Uma finalidade, para isso ser feito. Para servir. Sem medo. Então já não está mais nas mãos dos seus inimigos. Pode me servir tranquilo e tal, beleza. Mas de que forma a gente deve servir a Deus? Aí está aqui em santidade e justiça. Diante de quem? Dos homens, de uma administração? Dependendo de uma igreja abrir domingo de manhã, domingo à noite? Não. Diante dele, todos os nossos dias. Só que essa palavra servir é interessante, porque o servir, no caso do grego, que é o original dela, ela também ela tem a mesma tradução para ministrá-lo ou adorá-lo. Então ele te resgatou para quê? Para que você adore ele em santidade e justiça diante da presença dele todos os dias. Meus irmãos, aonde que está o Espírito Santo hoje? Selado em nós, certo? Todo mundo tem o Espírito Santo aí? Amém. Está selado em vocês. Então você está diante de Deus. O Espírito Santo é Deus, tá? Ele não é medalha de bronze, não. Terceira pessoa da Trindade, medalha de bronze, não. É mesmo ser, mesma coisa, mesmo Deus, tá? Ele é Deus. Ele está dentro de você. Então você já tem Deus. Ele já te resgatou dessas trevas terríveis, ele transformou a sua mente, o seu coração. Você tem que viver uma vida reta, em santidade e justiça, diante da presença dele. Ele já está em você. Agora, o que você vai fazer diante dele todos os dias? Adorá-lo, ministrá-lo, se relacionar. É para isso que você foi chamado. Todos os dias. Felipe, qual é a palavra de Deus para a minha vida? Eu preciso saber o que Ele quer, qual ministério eu tenho que exercer. Está aqui. Espera a revelação do irmão. Você foi chamado para ser. Comece conhecendo o Senhor. Meus amigos, antes dos discípulos fazerem qualquer coisa, o que eles precisaram fazer? Conhecer Jesus. A gente não pode fazer nada sem conhecer a Cristo. Tu já se imaginou pregar, falar de Cristo sem conhecer Cristo? Até o diabo faz isso, gente. O diabo pregou para quis pregar para Jesus, mano. Tu tem noção? O diabo usou a palavra de Deus para afrontar ou confrontar Deus. Se você falar por falar, tu vai estar no mesmo patamar de luz. A gente precisa conhecer. Tem uma coisa que você vai te diferenciar de todos. É o teu coração entregue totalmente a Ele. E isso você cultiva no relacionamento com Ele. Então, meus amigos, no local, desde o Velho Testamento, então quando adorar, todos os dias, mas sempre, hoje e na eternidade. Beleza? O local. Desde o Éden, o homem já adora o Senhor. Desde o momento que Adão cultivava ali o jardim, ali já era um local de adoração para Deus. Então a gente teve o Éden, a gente teve tabernáculos, a de Moisés, tenda de Davi, e algumas coisas sendo acrescentadas ali. Davi já trouxe já uma intercessão, uma adoração mais louca ali da presença de Deus e tal. E teve o templo de Salomão, restauração do templo, teve um monte de coisa. Até que surge a nova aliança. E meus amigos, isso é tremendo. Olha só, certa vez Davi estava indo uma arca, e a arca representava a presença de Deus, beleza? E Davi louco com aquilo. Por quê? Meu irmão, estou levando a presença de Deus para Sião. Ali já era algo extremamente profético, mas estou levando a arca ali, e Davi bailando, dançando, e louco em frenesi, porque ele estava levando a presença de Deus para Sião. Aquela presença, hoje, que Davi foi afrontado pela sua própria mulher, Mical, e ele falou aquela frase séria, né? Irmão, antes teu pai que Deus me escolheu, perante esse Deus eu vou me rebaixar ainda mais. Teu pai está aqui, mas Deus escolheu a mim. E agora eu quero falar isso para você. Deus escolheu você. Sabe para quê? Para fazer a morada dele. Você é o tabernáculo de Deus. Gente, isso no mínimo,
fala em 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Mano, no mínimo, medo, temor, e zelo pela presença tem que ser gerado em nós. Isso é o mínimo. Sabe aquele momento que ninguém está te vendo, está sozinho, Deus está ali. Como você, com essa consciência de, cara, Deus está aqui comigo no meu quarto, na minha casa, nesse momento, sozinho, como você vai se comportar diante dessa presença? Como você vai se portar diante da presença de Deus? Deus, Ele está com você. Ele poderia continuar com o seu exercício ali em templos. Ele poderia falar para os discípulos, os apóstolos, ó, vocês vão ali, vão pregando e tal, daqui a pouco vai vir Paulo aí, vai levar a palavra, vai ter um avivamento na Antioquia, vai ter Barnabé, vai ter uma galera pesada, mas faça um templo de Jerusalém para mim aqui. Continue a adoração aqui nesse templo, esse aqui vai ser o local, a arca, construa aqui, Pedro, você vai tomar conta dessa arca aqui, você institui alguns levitas. Ele poderia continuar, é a mesma coisa que ele fez durante vários anos. Mas você está entendendo o amor de Deus por você? Ele rompeu tudo. Gente, ele estava sentado no trono, ele abriu mão da glória dele por você, para fazer morar em você e para te dizer o seguinte: ó, eu quero estar com você na eternidade. Você vai ter essa oportunidade, mas eu quero estar com você agora também. Eu quero que você seja totalmente meu na eternidade, mas eu quero que você seja totalmente meu agora também. Eu não me aguento de saudades, eu quero estar com você todos os dias, e não mais marcando encontros. Não marque encontros na sua vida com Deus para domingo, cara. Você nasceu para usufruir, se deleitar. Davi já tinha enxergado isso há muitos anos e anos atrás, antes da nova aliança, cara. Ele já tinha enxergado isso. Ele tentou levar isso para o povo, mas o povo zombava, caçoava. Ele era um estranho para a própria família, mas o zelo pela casa do Senhor consumia. E ele não parava. E ele dedicou todas as suas forças, todo o seu poder, toda a sua visão profética para levar a presença de Deus para o povo. Jesus fez a mesma coisa, cara. Ele veio, trouxe uma mentalidade diferente de tudo que havia, coordenou o povo a andar dessa forma. Mas ó, não saiam, não façam nada até que do alto eu esteja dentro de vocês. E foi isso, irmão. O céu tremeu ali, a terra tremeu com a presença do Espírito, vento e fogo e línguas operando naquele meio, as pessoas de diversos povos ali ouvindo na sua língua nativa, os discípulos, os apóstolos evangelizando, as pessoas evangelizando com o batismo do Espírito Santo, e eles começaram a ser selados, e algo diferente começou a queimar no seu peito. Algo diferente começou a queimar essa galera, cara. Algo diferente começou a queimar em Paulo. Cara, para começar, Paulo considerou tudo como perda. Ele não se importava em morrer, para ele era lucro. E eu estou falando de um cara extremamente inteligente, que tinha um emprego tranquilo, tinha até uma certa relevância pela sua cidadania romana. Mas ele botou tudo a perder. Por quê? Tudo isso para mim de nada vale, porque eu fui selado com algo diferente. Alguém está tentando me calar, mas tem um fogo que arde em meus ossos, que não me dá descanso. Eu já cansei de tentar contê-lo. Jeremias falando. E aí, meus amigos, o que tem ardido no seu interior? O que tem ardido no seu interior fora desse lugar aqui? Porque a gente ser crente aqui é legal, cara. É tranquilo. A gente já se reúne para isso. Esse é o objetivo. Mas e lá fora? O que a gente tem levado? Qual é o nosso testemunho? Como a gente tem vivido? Será que somos cartas vivas do Senhor? Ou será que a gente é um cristão do 007 lá? Agente secreto? Ninguém sabe o que é crente. Ninguém sabe. Ninguém vê diferença em você. Uma vez, eu tenho uma escola de música. Aí chegou um cara da trombonária. Aí ele, muito gente boa, ele é, não sei se é pai de sanção, o que ele é muito gente boa.
Ele falou, rapaz, você está com um brilho diferente, você está bonito. Eu falei, bonito eu não sou. Eu falei, calma dele, papai. É Jesus, mano. Aí comecei a entrar, acho que ele não sabia qual era a questão, não. É Jesus, mano. Ele, pô, legal. Eu falei, é Cristo, velho. Ele vai brilhar um negócio estranho mesmo. Aí ele, não, mas tem um, daqui a pouco ele está no nosso meio. Então, cara, é isso. Você tem que ser selado, você é selado pelos Espíritos, você tem que queimar por ele aonde você estiver. Nós precisamos queimar, nós temos que ter o fogo de Paulo. Paulo, Leandro de Requeiro fala que onde Paulo ia, ou ele causava tumulto, ou ele causava avivamento, mano. Mas nada ficava igual aonde Paulo ia. E é isso, cara. Não importa se é tumulto ou avivamento, mas alguma coisa a gente tem que causar nesse mundo. Nós temos o que eles não têm. Nós precisamos revelar Cristo para essa galera. Nós precisamos ter a Bíblia que essa galera não consegue ler. Meus amigos, a adoração ela já não vem mais de lugar físico. A nova aliança ela veio para mostrar para a gente que a adoração ela precisa vir do seu corpo. Ela precisa vir do seu interior. Já não mais de local físico. Coloca aqui em 1 Coríntios, minha amiga, capítulo 6, versículo 20, por favor. 1 Coríntios 6, 20. Eu acho que foram comprados por um preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nós fomos comprados com o sangue de Cristo. E essa nova aliança, ela nos deu algumas incumbências. O nosso corpo, ele precisa ser um corpo que glorifique ao Senhor. Então já não é mais um lugar, já não é mais um lote, um endereço. Agora é você. Você é o corpo que vai dedicar a adoração ao Senhor. Você é a habitação de Deus. Meus amigos, a primeira vez que a palavra adoração ela apareceu na Bíblia, ela foi se referindo ao sacrifício. Até o amigo que falou antes, né, que a adoração ela é sacrifício de fato. Foi a primeira vez que ela apareceu nas Escrituras, no momento de Abraão e Isaac. Fica aqui que eu vou levar o menino para adorar o meu Senhor. Ele estava falando de Abraão juntar o filho. A adoração é sacrifício, só que hoje, o sacrifício, sabe o que é o sacrifício? É você. O propósito de você ser uma casa de Deus é para que ofereça sacrifícios espirituais ao Senhor. Esse é o propósito da sua vida. Não espere uma revelação do que você tem que ser em Deus. Viva o que Ele ordenou quem você seja. E Ele falou, você é uma casa, a minha habitação, e você deve sacrificar, deve oferecer sacrifícios espirituais todos os dias. Mano, em 1 Coríntios 6, 17, é um versículo que causa espanto. 1 Coríntios 6, 17. Olha só. Aquele, porém, que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Irmãos, eu não sei se é emoção minha, mas isso aqui não é muito bom, não. Se a gente que está unido com o Senhor, a gente é um com Ele. Tu já se imaginou ser um com Deus? Porque quando a gente fala com a nossa esposa, né, mulheres de marido, nós somos uma só carne e tal, tá beleza. Mas imagina tu ser um com Deus. Olha a dimensão do amor de Deus para você, cara. Nada disso aqui ele precisava fazer, não, gente. Ele é Deus. Ele não precisava fazer nada disso. Mas ele, além de morrer, sabe quando ele está gritando? Vocês precisam ser meus, exclusivos. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo ali, ó, exclusivo do Senhor. Ele nos ensina. Então, meus amigos, quando Luciano Spirá, ele fala um lance bem interessante sobre esse versículo aqui, que quando ele lê esse versículo, ele fala que existe uma comunhão nossa com o Senhor de ordem espiritual. Então, a gente chega a uma seguinte definição. A adoração, ela não é só liturgia. Não é só você chegar no momento ofertório, no momento da palavra, no momento do louvor. Não é mais uma liturgia, não é só isso. Mas a adoração, ela é fruto de quê? De um relacionamento. Porque se você se une com Deus, você se torna um com Ele. E como você se une com uma pessoa?
ela é fruto de um relacionamento. A gente voltou no primeiro ponto. Vocês estão entendendo a importância do relacionamento com Deus? Porque a adoração é fruto disso. Cara, que loucura! Que loucura! A origem da adoração é o relacionamento, cara. As expressões, a galera se ajoelhando, a galera fazendo o que tem que fazer para o Senhor, tem coisas que vêm antes disso. Por isso que eu falei no início da pregação. A gente não pode fazer algo para o Senhor sem antes conhecer o Senhor. Não existe o ide antes do vinde. A gente só vai depois que a gente conhece. A gente só vai depois daquilo que a gente vê, que a gente entende, que a gente aprende. É desse ambiente que a gente faz as coisas. Então a origem da adoração é um relacionamento. Meu Deus, meu Deus. Pedro fala em 1 Pedro ali, capítulo 2, que nós somos pedras vivas. Todo mundo já viu esse texto? Ou seja, pedras vivas ali significa aqueles que queimam. Então a gente queima pelo Senhor. E que juntos nós edificamos um lugar para a manifestação de Deus. Agora vamos viajar um pouco. Olha só. Então a gente está queimando com Deus, beleza? A gente trabalha no nosso relacionamento com Deus, a gente lê as escrituras, a gente jejua, a gente adora, tudo isso independente de domingo. A gente faz isso no nosso jeito. Então a gente está queimando com Deus. Porque só tem como você queimar se você não relacionar com Deus, beleza? Você não vai queimar com nada. Igual um isqueiro interior, não. Você precisa cultivar com Deus até chegar nesse ponto de queimar por Ele. Então você está queimando por Ele. Você jejua, Senhor, com saudade. Eu quero mais a sua presença. Então você vai ali, faz o jejum. E você está preocupado com o Rio de Janeiro, está preocupado com os lugares que você convoca uma assembleia solene. Você quer ver o derramado do Espírito. Você está, sabe, você vai. As coisas do Senhor começam a ser as suas coisas. Você esquece a sua agenda e a agenda do Senhor ela passa a ser a sua agenda. Então o que o Senhor ama, você ama. O que o Senhor odeia, você odeia. O que o Senhor quer, você quer. E você se alinha com Deus. Porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Beleza. Agora, mano, Pedro fala que nós juntos aqui a gente temos um lugar para a manifestação do Senhor. Tu imagina comigo o que aconteceria se de fato vocês, cada um de vocês, seja um com Deus, unido com Ele. Você leu aquele versículo lá de 1 Coríntios 6,17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Imagina uma adoração coletiva feita por espíritos unidos ao Senhor. Imagina a loucura disso seria. Imagina que cada um de vocês, cara, já chega aqui numa outra dimensão. Por quê? Qual a música do Rock and Roll? Eu vi alguém mais belo. Eu vi alguém que conhecia o Senhor. Porque quando Davi conheceu, de fato, o Senhor, cara, nunca mais ele foi o mesmo. Quando Paulo conheceu o Senhor, nunca mais ele foi o mesmo. Tu imagina eu chegar para Pedro, um cara turrão, pronto. Ó, larga isso aí. Vai ser pescador de peixe, mas agora vai ser pescador de homens. Então você entendeu o que Jesus estava falando para ele? Mas ele viu alguma coisa, cara, que, mano, eu nunca fiz na minha vida. Quando Isaías viu o Senhor, cara, ele falou: ai de mim, não é porque isso aqui não, cara. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de puros lábios, mas, cara, eu vi o rei, bicho. Que loucura, mano. E ele falou: bem, quando já confirmou, meu Deus, mais cara da terra do céu. O que ele falou? Que lugar bonito? Terrível. Terrível é este lugar. Não é outro lugar senão a tua habitação, a tua morada. Quando ele teve um encontro com Deus, e ali ele foi forjado, e foi tocado pelo Senhor, e ficou mancando.
quero entrar com vocês num outro ponto da adoração agora, que é a adoração interior e as expressões públicas. A essência interior da adoração, John Piper chama isso de essência interior da adoração e as expressões públicas. Em Romanos 12, versículo 1, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Aqui Paulo vai implorando para a galera, pelo amor de Deus, pela paixão de Deus, pela compaixão de Deus, você tem que ser um sacrifício no culto, sacrifício para Deus. Só que por que a gente precisa ter tanta preocupação com o nosso interior? Lembra que eu falei lá no início do sistema tripartite? As expressões públicas, mente e coração. Por que a gente tem que ter tanta preocupação com isso? Justamente por como o Senhor, Ele falou com os fariseus. Em Mateus 15, versículo 8 e 9. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mas vamos mergulhar um pouquinho nesse segundo que eu li aqui. Em vão me adoram. Em vão significa que é nulo. Tipo, zero. Nada. Tua adoração não serve para nada. Beleza? Tá. Gente, pensa comigo. Se a gente não tiver um coração rendido totalmente ao Senhor, você pode vir passar a oração, você pode jejuar, você pode pregar, você pode cantar, você pode evangelizar, você pode expulsar demônio, você pode fazer um monte de coisa. Mas Deus vai estar te vendo e falando o seguinte: em vão você me adora. Cara, imagina chegar no céu, você já 100% confiante, expulsei demônio, curei enfermo, e Jesus falar o seguinte: nem te conheço. Para lá, à esquerda. Não te conheço. Aqui para a galera da toga aqui, do naipe da época, ele estava falando a mesma coisa. Você pode fazer o que você quiser, mas se o teu coração não estiver falando primeiro aquilo que você está fazendo, de nada vale. Não tenta impressionar ninguém, sabe? Não tenta ser puxa-saco, não tenta mostrar para o irmão que você é mais crente que ele, não tenta chamar atenção. Quando o holofote estiver virado para você, vire para Cristo. Ele é o centro. Quando alguém tentar colocar alguma coisa sobre você, cara, honre a Ele. A Trindade já fazia isso. Jesus é bom, igual ao Pai. Batismo de Jesus. Parou tudo. João Batista, já preocupado, não vou te batizar. Não pode, porque tudo virado para Jesus. Jesus, cara, o Pai honrando o Senhor, honrando o seu Filho. Jesus nunca se preocupou em chamar a atenção, pelo contrário, manso e humilde. A relação da Trindade é sempre ela é feita em amor, sabe? Eu até gravei um vídeo esses dias falando sobre a definição da Trindade de amor para Agostinho, que o Pai é aquele que ama o Filho, o amado, e o Espírito, o próprio amor que flui entre eles. Uma definição de amor da Trindade que Santo Agostinho fez. Cara, que coisa linda! Não tem uma vaidade na Trindade. Não tem um ego. É Deus. E é isso que a gente tem que revelar. Nós precisamos que os nossos corações estejam integrais a Ele. E qual é o sentido? Qual o sentido da nossa adoração precisa ir então? João 4, 23, 24. Mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em... Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Espírito e verdade. Não é um ou outro, é um e o outro, em espírito e em verdade. Para adorarmos ao Senhor de forma correta, boa e agradável, precisamos partir de um entendimento mental correto de como Deus realmente é. Então aí a gente volta nas definições. Para a gente entender, para saber como responder ao Senhor, nós precisamos conhecer o Senhor. Então, volta ao que eu falei lá no início, aonde Ele quis se revelar para o homem, das Escrituras, da natureza, através do Espírito Santo. Você precisa saber sobre isso. O crente e o cristão, ele precisa ter paixão por isso aqui. Porque tudo que Deus quis falar sobre si para você, você precisa encontrar aqui. Você não precisa de uma revelação de um terceiro, você não precisa de um encontro sobrenatural para conhecer a Deus, porque está tudo aqui. E tem muita coisa. Muita coisa. Então ela parte desse princípio. A resposta que nós vamos dar ao Senhor, ela vai partir desse entendimento, desse conhecimento. Entretanto, precisamos entender que uma adoração verdadeira é considerar Deus mais precioso do que todas as coisas. Está ligado no céu? Quem é o mais precioso no céu? Gente, não é. Olha só, os 24 anciãos, eles têm trono, tem coroa. Coroa na Bíblia, sempre que mencionado, é sinônimo, até hoje, né, gente? É sinônimo de poder. Alguma autoridade aquela pessoa tem. Beleza? Não tem ninguém procurando saber o que aquelas 24 pessoas ali têm de autoridade. Quando viram o holofote para eles, agora vamos ver aqui na história, né? Eles estão pegando a sua autoridade, joga, se ajoelha. Senhor, eu posso até ter alguma autoridade, mas eu quero jogar ela toda aos seus pés. Toda aos seus pés. Então, uma adoração verdadeira é considerar Deus mais precioso do que todas as coisas. E como você vai considerar? Como você vai entender? Como você vai usufruir da preciosidade de Deus? Pelo relacionamento. Então, o relacionamento, o teu coração, ele vai estar interagindo com a tua mente. Você vai conhecer e vai mergulhar nesse conhecimento do Senhor. Senhor, tu és velho, você vai mergulhar nessa beleza de Deus. O Senhor é majestoso. O seu templo, ele é revestido de glória e majestade. Dos seus olhos saem chamas de fogo. Do seu trono ressoam relâmpagos, vozes e trovões. E você vai mergulhando naquilo, vai interagindo com aquilo. Nós só adoramos a Deus autenticamente quando nós conhecemos e devidamente consideramos valioso. A adoração, ela se refere a essa valorização, a valorização interna que você tem sobre Deus. Então não basta só você conhecer, mas a adoração também envolve o sentimento, ela envolve o coração, ela envolve a grande valia da tua vida. A adoração é essa mescla de razão e emoção. É nessa forma que você se move com Deus, cara. É com razão e com emoção. John Piper, vou chegar lá onde ele fala. Essa parte interior, vocês conseguiram? Eu consegui ser claro para vocês conseguem. Do interior do coração, da mente. Por quê? Quando você está explodindo com isso dentro de você, sabe, o seu coração está queimando, pulsando pelo Senhor. Sua mente está, mano, muita coisa bela, eu não consigo me comportar e nem mensurar a sua revelação, Deus. Quando você está dessa forma, daí você reverbera isso no seu exterior. Então aí surge a sua adoração com a expressão. Só que a gente confunde adoração, como eu falei, em algum momento da sua vida, ou então de erguer as mãos, declarar algo para o Senhor. Só que em Hebreus dá um choque da nossa realidade. Hebreus capítulo 13, versículo 15 e versículo 16.
olha só. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é frutos de lábios que confessam o seu nome. Pera aí rapidinho. Até que beleza. Frutos de lábios que confessam o seu nome através de louvor? Não, é palavras, louvor, arrependimento, confessando os seus pecados, fazendo declarações a Deus. Então, seus lábios estão confessando em louvor ao Senhor. Então, desse sacrifício, o Senhor se agrada. Mas olha o 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que vocês têm, pois Deus se agrada de tais o quê? Adoração e sacrifício. Quando você está compartilhando com o teu irmão, fazendo bem com o teu irmão, isso não é só dinheiro, é o compartilhando o seu amor com ele, amando, discipulando, treinando pessoas, dedicando tempo, dedicando a sua vida com o seu irmão. Você está adorando a Deus, porque desse sacrifício Deus se agrada. O que Jesus nos instruiu? Vamos amar ao Senhor, mas vamos amar ao nosso próximo. É justamente o que Hebreus está falando. Quer adorar o Senhor? Ame Ele acima de tudo. Mas não adianta se você não tiver a obra, porque tua fé vai ser morta. Então você precisa compartilhar com o seu irmão, fazer o bem ao seu irmão, amar o seu irmão como a si mesmo. Se precisa. Isso é uma vida em comunidade. Isso é igreja. Como era a igreja de Atos? Cresceu na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, nos louvores, mas eles tinham tudo em comum. Eles amavam. Tinha treta? Claro que tinha treta. Discussão? Óbvio. São pessoas. Meio vamos, né? Achar que, caraca, a plenitude da igreja estava em Atos. Não. Tinha suas brigas. Pergunta a Paulo e Pedro se era legal. Tinha. Fala Paulo e João Marcos. Tinha suas brigas. Mas isso não impedia deles de amarem, de fazer o bem. É isso, igreja, é isso, meus amigos. Agora, se eu quero chegar numa definição de John Piper, eu achei isso lindo, gente. Eu vou ler bem devagar. Eu quero que você internalize isso. A essência interior da adoração é conhecer a Deus verdadeiramente. E então responder com o coração a esse conhecimento, a esse reconhecimento, valorizando a Deus, considerando-o valioso, estimá-lo, deleitar-se nele, estar satisfeito com Deus sobre todas as coisas terrenas. Então, essa satisfação profunda em Deus transborda em demonstrações de atos de louvor dos lábios e demonstrações de atos de amor, servindo outros por causa de Cristo. Tudo começou no interior. Tudo começou com você conhecendo o Senhor e o seu coração respondendo a esse conhecimento, valorizando o Senhor acima de tudo, se deleitando nele, conhecendo e dedicando a sua vida, estimá-lo a tal ponto de considerá-lo mais valioso do que qualquer
Seja disciplinado na sua oração, na leitura da palavra. Seja disciplinado na sua comunhão com Deus. Não tenha um dia para viver com Deus, mas viva com Deus para ter um dia. Parta desse lugar, cara. Imagina, você vai levar o céu para a terra. Você vai ser um cara que, mano, o louco da turma, mas acredito que todo mundo vai procurar. Porque eu vou precisar, era assim como Jesus. Ele era louco, mas onde estavam as multidões iam atrás dele. Seja por palavras, seja por cura, mas elas estavam indo e ouvindo. Por mais que muitos fossem interesseiros, mas estavam indo. Por mais louco que ele pudesse ser parecido, as multidões o seguiam. E é isso que nós temos que carregar. A loucura de Jesus, a paixão de Jesus. Jesus se relacionava. Imagina Deus se relacionando com Deus. Jesus se retirava pelas madrugadas para orar ao Deus Pai. O próprio Cristo. E como está a nossa vida de oração? Como está a nossa vida de entrega, de rendição? Será que a gente só entregou metade da nossa vida? Será que alguma coisa no nosso interior ainda não é totalmente do Senhor? Será que tem algum pecado que nos escraviza a tal ponto de nos limitarmos diante do Senhor, cara? Entregue isso para Ele. Vamos nos render totalmente ao Senhor. Vamos nos render. Eu queria que você fechasse os olhos. Fomos chamados para adorar ao Senhor, e se nós não adorarmos a Ele, nós vamos estar adorando algo ou alguém, e nós não podemos ser idólatras, meus amigos. A nossa vida precisa ser reta diante do Senhor. Na adoração coletiva, Paulo instrui a comunidade para que eles se revistam do Espírito Santo. E através desse revestimento, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, neste lugar, nós temos pessoas seladas com o Espírito, que são um só com Deus, que tem uma vida com Deus. E nós vamos exercer isso nesse final. Eu gostaria que você dedicasse alguns minutos ao Senhor, adorando, orando, lendo um salmo. Fique à vontade. Paulo instrui que a vida, nossa vida em comunidade, ela tem que ser assim, se enchendo do Espírito, ou seja, vem de dentro para fora, se encha do Espírito e fale com os seus irmãos, entre os seus irmãos, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Aproveitem cada dia, porque os dias são maus. Não se embriaguem com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito. O foco está na edificação e no louvor, e não na diversão, não no prazer. O foco está na edificação da igreja, na edificação do irmão ao seu lado. E ao
conhecer o Senhor, prosseguir em conhecer o Senhor, conhecer o Cordeiro e prosseguir em conhecer o Cordeiro. Olhos fixos no Cordeiro de Deus, fixos nele. Senhor, que a nossa vida seja consumida em todos os dias, que o nosso coração não esteja em parte entregue ao Senhor, mas totalmente. Senhor, que sejamos integrais, que a nossa vida, Senhor, possa ser consumida todos os dias por amor e zelo da tua presença. Espírito da verdade, convença-nos a cada dia, que nós possamos nos dobrar, fazer como os 24 anciãos, lançar tudo aos teus pés, sem fazer que nada mais nos importe. Em nome de Jesus, nós rendemos graças a Ti. Rendemos graças a Ti. Espírito, ensina-nos a Te ouvir, seja no meio da tempestade, mas também na brisa suave. Em nome de Jesus. Irmãos, tudo começa no nosso interior. Se a obra não for vivificada no interior, nós não vamos ter um fruto digno. Nós não vamos adorar o Senhor da forma que Ele tem que ser adorado. Tudo começa a ser moldado internamente. Que o Senhor ache no nosso coração, a cada dia, homens, mulheres, crianças, pessoas disponíveis, colocando o coração diante dele. Amém, irmãos? Vamos orar para encerrar a reunião. Culto não, que ele continue. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Somos gratos porque bondade e misericórdia tem nos seguido todos os dias da nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu coração ter sido comunicado a nós essa manhã mediante a palavra. Senhor, te agradecemos, Pai, nos nossos irmãos, Senhor. Te pedimos, Pai, cada dia mais aumente a intensidade da tua graça sobre a vida deles, sobre a casa deles, Senhor. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja. A igreja diz: amém, queridos. Deus abençoe a todos, irmãos. A reunião acaba nesse momento, agora o culto ele é contínuo. Amém? Deus abençoe a todos.